Hello, my friends! Good evening, everybody! Seja muito bem-vindo a mais uma super live da nossa série Aulão. Foram 9, essa é a 10ª live dessa série, em que nós começamos lá no presente, falamos sobre presente de todos os verbos, verbo to be, passado, passado do verbo to be, pronomes. Nossa, foi uma jornada até aqui. Bem, hoje nós vamos falar sobre tudo sobre o ING. Tudo não, né, gente? Mas vamos falar muita coisa sobre o ING, que é esse gerúndio do inglês, né? Realmente, gente, quando a gente vai aprender algo na vida, a gente tem que estar inspirado e a gente tem que aprender com foco, a gente tem que ter, assim, na verdade, uma organização na nossa vida para que a gente possa realmente crescer, não só no inglês, em todas as áreas das nossas vidas, né? Todos os dias, se a gente for dormir um pouquinho melhor do que quando a gente acordou, eu acho que valeu a pena o dia, na verdade. Eu, pelo menos, penso assim e eu quero inspirá-los a continuar seguindo, né? Vocês têm a ferramenta, no caso de estudar inglês, vocês têm a ferramenta na mão, mas vocês precisam estar motivados para realmente colocar em prática, não é verdade? E eu espero fazer isso com vocês. Legal, amou o vídeo, Vivi? Adorou, Lid? Que legal, gente. A gente faz tudo pensando em vocês. A gente lembra de vocês como tá fazendo. Tem algumas coisas que eu sei, eu falo, isso aqui fulano vai gostar, isso aqui fulano já comentou comigo uma vez. A gente lembra assim com todo carinho de vocês, pode ter certeza. Muito forte, Edgar. Que bom, que bom. Obrigado, gente. Bom, vamos lá. Falando de ING, nós temos bastante conteúdo, mas eu acho que o ING ele é simples. Você só precisa entender, sentir a língua, na verdade. Vamos lá? Vamos lá. Hello, Juan. Welcome. Olha só. Usos do ING. Primeiro uso que nós temos é para falar do presente contínuo, né? Que a gente sempre fala em português. Eu estou fazendo alguma coisa. Opa, tá tudo bem aí? Tá, apareceu agora minha carinha aqui, não tava aparecendo. Assim fica melhor, né? Eu fico perdida se eu não estiver ali vendo. Então, o primeiro caso é o presente contínuo. Quando a gente está literalmente falando que a gente está fazendo alguma coisa. Eu estou comendo, good evening, João. Eu estou comendo, eu estou estudando, eu estou trabalhando. E você percebeu que eu falei eu estou? Sim, present continuous, né, o presente contínuo, ele precisa do verbo to be, então ele precisa da estrutura do verbo to be. Se você não domina ainda, volta lá, acho que foi o terceiro aulão que nós fizemos, ou o segundo ou terceiro, que fala exatamente sobre o verbo to be. E você vai precisar dele agora para fazer o presente contínuo. E como que é a estrutura? É exatamente essa daqui, ó. Você vai usar o pronome, pode ser qualquer das pessoas, I, you, we, he, she, today. O to be conjugado com essa pessoa, né? Se for I, obviamente que o to be no presente vai estar falando de am. Se for he, o to be no presente vai ser is. Se for you, o to be no presente é o are. Por isso que você tem que estar dominando o verbo to be. E se for o passado, também. Aí o to be no passado vai ser ou was ou were, depende das pessoas, lembra? I, he, she, it vai ser was. Para as outras pessoas, were. E daí mais o verbo com ing. Note que eu deixei aqui do roxinho. Eu gosto de destacar com as cores, né? Eu acho que fica mais fácil da gente identificar. Da mesma cor, porque vai ser uma palavra só, mas é o verbo principal mais o ing. Vamos aos exemplos, fica mais fácil aqui de explicar. No presente, então, ó, present continuous vai ser I am drinking water. Eu estou bebendo água. Exatamente aqui, ó, o pronome eu usei I em todos. Poderia ter mudado, né? O to be no presente aqui está representado pelo am. E o drinking é exatamente o verbo drink mais ing. Às vezes, quando termina em e, muda um pouquinho aqui, tá? E water tá a mais aqui, né? O past também é o segundo caso que você vai usar o ing. Na verdade, o que vai mudar é o verbo to be, para dizer que eu estava trabalhando ontem. Eu estava trabalhando. I was working yesterday. Então, tudo que for ando, indo, que a gente fala no português, né? Trabalhando, comendo, sorrindo.
que mais? Bebendo, tudo que é ando, indo, em inglês vai ser ing, vai ser o ing, né? Então, I was working yesterday. E no futuro também existe, sabia? O futuro precisa do will, porque o futuro do verbo to be é will be, não é mesmo? Então, o will tá aqui. Ó, I, o verbo to be está representado pelo be, finalmente ele aparece, né? Ele dá as caras, porque geralmente ele está escondido atrás do was e were, do am, do is e do are. No futuro ele aparece. Então, I will be studying tomorrow. Tipo, não, vamos no cinema amanhã à noite? Você vai falar, não posso, porque amanhã eu vou estar estudando, porque eu tenho uma prova. Eu sei que em português é meio, não muito indicado você falar eu estarei fazendo alguma coisa, mas existe essa forma verbal. Tem algumas situações que você pode se expressar dessa forma. Olha só, tem alunos perguntando aqui. Gente, sabe o que eu reparei? Tem muita gente que estuda na quarta-feira. E aí no horário que eu tô me arrumando pra live, chove de perguntas. Então, vocês já sabem, quarta-feira eu não consigo responder à noite. Eu vou responder vocês amanhã, ok? I will be studying tomorrow. Eu estarei estudando amanhã. Simples assim, não tem problema você falar assim em inglês, ok? Dependendo da situação, precisa ser falado, não é verdade? Então, esses são os primeiros 3 casos, e que na verdade é o mesmo caso, né? Só muda presente, passado e futuro. Mais um super caso de ING. Olha só, talvez você não saiba. I was walking yesterday. Sim, eu estava caminhando ontem. Very good, Juan. Gente, pode colocar. Já preparou o caderno, Wilma? Pode escrever aí as frases que a gente vai comentando. Vou dizendo se está certo, vou reforçando aqui, ok? Me ajudem aí a dar essa aula. Então, outros usos do ING. 4. Após alguns verbos, independente do tempo verbal da frase. Pode ser o verbo no presente, no passado, no futuro. Não importa. Usou aquele verbo? O próximo verbo vem com ing. Olha só, alguns verbos eu coloquei aqui e eu coloquei os principais, o start, finish, enjoy e o stop. Mas tem outros também, por exemplo, keep, tá? Tem o keep, então. Olha só, start. Eu começo a estudar. Se você segue aqui as nossas dicas, você já viu que estudar está no infinitivo e o infinitivo em inglês é representado por to study é estudar. Quando eu digo eu gosto de estudar, eu digo I like to study. Mas eu não posso dizer I start to study. Até o start ainda tem algumas situações que ele é aceitável, mas se você usar o ing vai ser melhor com o start. Os outros só ing. I start studying é o adequado, ok? Então olha só, eu começo a estudar, I start studying. Quando você for traduzir essa frase para o português, não diga eu começo estudando, tá? Então você já sabe que aqui tá o ing, porque é depois do start. Finish. Eu termino de trabalhar ao meio-dia. I finish working. Eu termino de trabalhar. Eu não vou dizer I finish to work, tá? O finish não aceita de jeito nenhum o verbo no infinitivo. Enjoy muito menos, o enjoy é muito chique, gente. O enjoy só gosta do verbo com ing. Lembra do dia que eu falei que o downtown era muito metido? O enjoy é mais ainda. Então, olha só, eu aprecio beber cappuccino com os meus amigos. I enjoy drinking cappuccino with my friends. I enjoy drinking. Você nunca vai dizer I enjoy to drink, ok? Pegou? You stop. I stop eating. Eu paro de comer. Sei lá, né? Quando que você para de comer? Eu paro de comer às 8 da noite, depois disso eu não como mais, tá? Então, é isso. Alguns verbos, o keep, por exemplo, já viu? Keep walking, mantenha-se caminhando. Você não vai dizer keep to walk, nunca, tá? E existem outros, não muitos mais, mas existem alguns, mas esses são os mais usados, tá? E o keep também, devia ter colocado ele ali. Very good, então... Tem a questão lá do present continuous, que é realmente o ando e o indo. E tem aqui, após alguns verbos. Decorou? Start, finish, enjoy, stop. Tem o keep também. Very good? Outro caso é depois das preposições, na verdade. Às vezes eu falo algumas preposições, na verdade são as preposições. E olha só. Before, after e about são as mais usadas, assim, que você vai precisar usar um verbo depois dela, e esse verbo tem que ser com ing, mas também tem of, with, for, tá? E aí fica assim, ó, eu quero tomar um banho, tomar uma ducha
depois de jogar tênis. Ó, after é uma preposição e o próximo verbo teve que vir com ing ali, ok? Então, I want to take a shower after playing tennis. Very good. Também poderia usar o before aqui, não usei no exemplo, porque são muitos. I was drinking a cup of coffee with my husband. Isso aí, Lid. Very good. João, keep calm. Esse calma ele não é um verbo, então por isso que ele não vem com ing. É um substantivo, mantenha calma, tá? Calm. É que o to calm também é um verbo. Enfim, em inglês tem esses truquinhos aí. Mas enfim, mantenha calmo, né? Não é ali ele tá, mantenha calma também. Existem alguns verbos em inglês que acontece isso. Ele também é o verbo, ele também é o substantivo dele mesmo e nem precisa pôr o ing. Mas esse caso de ing é literalmente você está colocando, você está substantivando o verbo. Mas eu gosto de deixar dessa forma que eu acho mais prático, ok? Quem mais? Luana, good evening, aulas maravilhosas, estou amando o curso completo. Que bom, Lu, fiquei muito feliz que você está gostando do curso completo. Todo mundo que está aqui na live faz o meu curso completo? Deixa um yes aí para a teacher ver. I need to talk to you about buying a new house. Eu preciso conversar com você. Lembra que o talk é to e não é with? Conversar com você. Embora eu diga com você, eu não vou dizer with you, eu vou dizer to you por causa do talk. Coloquei aqui ele de propósito. I need to talk to you about buying a new house. Comprar uma nova casa. Comprar é to buy, mas tá depois do about, então eu vou pôr buying a new house. Very good. It's time of improving. É tempo de melhorar. Improve é melhorar. Lembra do nosso quadro Improve Your Life? Melhore sua vida. To improve é melhorar, na verdade. Mas aqui está depois do of. Então, depois do of, fica mais bonito você deixar o verbo com ing do que. Olha só como já ficaria feio. It's time of to improve. Não dá, né? E olha só. Essa regra é a mesma, praticamente, depois de preposições, que vai dizer que você é obrigado a colocar um verbo com ing se ele vier depois de um phrasal verb. O que é um verbo frasal? É um verbo que é composto de verbo mais preposição. E ele muda o sentido do verbo. Por exemplo, look at é olhar para. I look at you, I look at the window, I look at the birds, enfim, eu olho para a janela, olho para os pássaros. Look at. Mas se eu disser look for, é procurar. Por exemplo, I need to look for my cell phone. I lost it. Preciso procurar pelo meu celular, eu perdi ele. Então, look for é procurar, look at é olhar. Então, o look significa olhar e tal, mas a preposição muda o sentido do verbo. Isso é um phrasal verb. Depois de phrasal verbs, obviamente, você vai precisar colocar o verbo com ing, porque, obviamente, é uma preposição que está depois do verbo, né? Embora eu deixei tudo aqui de roxinho para justamente lembrar de falar isso, ó. Look for é o verbo e não é só look, tá? Então, é look for, living the best way I can. Eu procuro viver é to live, the best way I can. Eu procuro viver da melhor maneira que eu posso. Very good. Wake up, very good. Wake up é um phrasal verb. E daí, se você precisar usar um próximo verbo depois dele, mesmo que ele esteja no infinitivo, por exemplo, viver, você não vai dizer to verbo, você vai dizer verbo com ing. Very good. Então, ó, já foi lá, present continuo lá, ando, indo, já foi após alguns verbos, agora após algumas preposições. E o próximo caso de ing é, então, alguns usos de ing após verbos, após o verbo to be. Tá, então nós temos o verbo to be. Se você for usar um verbo depois dele, este verbo também tem que vir com ing, independente do tempo verbal. Tá? Pode ser passado, o verbo to be no passado, pode ser no futuro também, se precisar, não vai ser muito usado, mas também. Olha só, all he did was watching TV. Tudo que ele fez foi assistir TV. Tudo que ele fazia era assistir TV, também pode dizer foi ou era. Então, ó, no assistir TV é to watch, mas aqui está depois de um verbo to be, mesmo que ele esteja no passado, você vai dizer watching com ing,
tá? Destaquei as cores aqui para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, all he did was watching TV. Perfeito? The most important thing in life is discovering your purpose. A coisa mais importante na vida é descobrir o seu propósito. Depois do is, você não vai dizer descobrir, é to discover, mas você não vai dizer is to discover. Olha como fica feio. The most important thing in life is to discover. Não fica legal? Is discovering your purpose. Very good. Everything I do is thinking about it. Tudo que eu faço é pensar sobre isso. Pensar é to think, mas está depois do is. Is é um verbo to be. Então, você vai usar ing após isso. Se você me acompanha nas aulas de música, você vai ver, eu explico isso tudo misturado, tá ali na aula de música, né? As expressões todas, mas eu sempre destaco, eu sempre tô falando o porquê dessas coisas. Então, se você ainda não zerou minha playlist de música, aconselho você a fazer isso, que o seu nível de inglês vai crescer bastante, principalmente em questão de vocabulário, tem muita coisa diferente nas aulas de música, não é verdade? Do dia a dia. Ficou claro isso? Verbo to be apareceu, próximo verbo você coloca ing. É bem fácil, né? Porque fica até ruim de falar se você não colocar o verbo to be. Everything I do is to think about it. Não fica legal. Everything I do is thinking about it. Próximo caso, verbos no início de frases. Na verdade, eu digo no início de frases para ficar mais fácil, porque geralmente vai ser assim. Mas a regra é quando o verbo é o sujeito da frase. Por exemplo, estudar inglês é a melhor escolha. Qual que é a melhor escolha? Estudar inglês. Então, estudar ali vai vir com ing. Mas se você pensar que veio no começo da frase, tá com ing, também tá certo. Facilita esse negócio de quando o verbo virou sujeito, enfim. Veio no começo da frase, coloca o ing que vai dar certo. Então, studying English is the best choice, ok? Doing my English course is the best choice. Quem não faz aí ainda? Então, com ing no começo, very good. Drinking much water is good for health. Beber muita água é bom para a saúde. Então, drinking, beber é to drink. Mas eu não vou começar uma frase com to drink much water. Fica meio grotesco. Então, drinking much water is good for health. Very good. E aqui, thinking about your future is what you have to do. Pensar sobre o seu futuro é o que você deve fazer. To do é fazer. Então, pensar sobre o seu futuro. Pensar é to think, mas eu não vou dizer to think about your future. Não, thinking about your future is what you have to do. Very good. Eating pizza is very good. Yes, eating pizza is very good, Robson. Comer pizza é muito bom. Working in the morning. Faltou o verbo to be ali, Lid. Eu estou trabalhando de manhã. I am working in the morning. Eu estava trabalhando de manhã. I was working in the morning. Eu estarei trabalhando de manhã. I will be working in the morning. Ok? Vera, learning English is important to travel. Eu tenho um vídeo no canal que fala da diferença de to travel e trip. É um dos primeiros que eu fiz, mas eu gosto muito daquele vídeo, tá bem divertido. To travel é viajar. O to trip não existe, porque trip é uma viagem. Então, quando você quer dizer to travel é viajar, eu viajo. I travel, I don't travel, do you travel? Então, learning English is important to travel, para viajar. Se você quiser usar a palavra trip mesmo, você tem que dizer to have a trip. Learning English is important to have a trip, para ter uma viagem. Aí fica certo. Entendeu a diferença? Quem que foi que falou? Foi a Vera Lúcia. Deu para entender a diferença? Vivi, I am studying English now. Yes, we are studying English now. Very good. Juan, taking a shower is good. Yes, after sports mostly. Lid, I was working in the morning. Yeah, very good. Good. Viu como não é difícil o lance do ing? Tem alguns... Pareceu uma janelinha estranha, a Cortana. Tem alguns casos em inglês que quando você tá falando,
principalmente depois das preposições, você já sente a necessidade de falar o verbo com ing, tá? Então é muito prático, é muito fácil. Vocês acharam fácil falar sobre o ing? É que quem não ainda domina o verbo to be vai ter um pouco de dificuldade lá, principalmente no começo, no present, no past, no future continuous. Mas o resto não é tão difícil, depois de alguns verbos, depois de preposições, no início de frases, né? São esses lances que você tem que lembrar, depois do verbo to be, de usar o próximo verbo com ing. Mas se você for ver bem na prática, nem daria para não fazer isso, porque colocar um to e mais o verbo no infinitivo fica muito forte, fica muito bruto. O ing ele dá uma delicadeza na hora de falar e fica bem mais confortável. Gente, é isso. Essa foi a nossa última live. Nós já falamos sobre a base do inglês. Eu acho que nós falamos cerca de 80% da gramática do inglês, que é a estrutura de presente, passado, futuro, presente, passado e futuro do verbo to be, condicionais, pronomes. E hoje terminamos com o ing, que é o present continuous, e outros casos ainda de ing. E também falamos aqui dos erros dos brasileiros, né? Para quem está aprendendo inglês, o que mais comete e como não cometer. Então, acho que nós tivemos uma boa base nessas 10 aulas, dessas 10 lives que nós fizemos aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Foi muito gostoso esse momento. Nós vamos... Luana, na verdade, com suas aulas, a explicação, tudo tem ficado mais fácil. Obrigada, Luana. Obrigada. É isso que a gente busca, realmente mostrar que inglês não é difícil. Não é mesmo. Não é mesmo. A gente consegue resumir o inglês numa cartolina. Se eu pegar uma cartolina, eu consigo resumir todinho o inglês ali, a gramática do inglês e os bloquinhos e te mostrar que falar inglês é muito fácil. Você só precisa ali montar os seus bloquinhos e seguir com o seu vocabulário. Quem faz nosso curso completo tem ali aula a aula, o verbo já com todo o vocabulário em volta, tem ali o verbo prontinho para que você possa montar os seus bloquinhos, né? A cada aula a gente coloca um pouco de verbo, um pouco de lugares, um pouco de quando, né? De períodos, para que você aprenda ali seus bloquinhos, montar as suas frases. E isso só vai crescendo. Lid, sim, eu só tenho a agradecer a cada live, a cada aula. Dá pra ver que você faz tudo com muito carinho e amor. Yes, I love it, I love it. Gente, quando eu dava aula nas escolas, de cursinhos de inglês, teve semestres, teve épocas assim, que eu dava muita aula. Eu começava às 9 da manhã e eu saía às 10 da noite de lá. E eu não me sentia cansada, porque quando você tá fazendo o que você gosta, quando você tá fazendo dentro do seu propósito, isso não te cansa, pelo contrário, isso te inspira, te anima. Às vezes a voz ficava meio cansadinha, né? Mas por dentro eu continuava animada da mesma forma. Robson, seu outro canal também é muito bom, sim, uma bênção. Obrigada, Robson. Você tá falando do canal das crianças ou do meu canal de frases, de mensagens que falam de Deus? Gente, essa família é cheia de canal. Priscila, ótimas dicas. Yes. David, Nicolas, carinho, um beijinho pra você. Esse é o Nick, gente, das mensagens. Sim, nós temos um canal que chama In God We Trust. Neste canal eu falo de mensagens realmente só da Bíblia, tiradas da Bíblia. Na verdade, todas os vídeos motivacionais, ele tem um fundo que é inspirado na Bíblia, porque não tem como funcionar se não for inspirado por Deus, não é verdade? Mas nesse canal, é um canal que eu falo os versículos e falo exatamente as mensagens desse que o Robson falou. Então, se você também não é inscrito, se inscreva lá, In God We Trust, by C. Locatelli, que você vai achar, ok? Eu adoro todos os canais. Obrigada, Lídia. Certo, gente? Beijo. Muito obrigada por todo o apoio, pelas palavras de carinho. Ah, Dulce, não sabia desse canal? Sim, é um canal de mensagens inspiradas na... Alguém digita aí, alguém que já conhece o nome do canal para Dulce ver. Mas também depois eu posso colocar no grupo mais uma vez, porque eu acho que tem muita gente que ainda não conhece. E é muito importante a gente estar sempre motivado. Essas palavras inspiram, não é verdade? É isso, gente. Vamos continuar inspirados, focados, fazendo isso, Robson. Obrigada. In God We Trust, Locatelli. Procura assim lá no YouTube que você vai achar.
Vamos continuar inspirados, focados no nosso futuro, nos nossos planos, no nosso inglês, nos nossos estudos e no nosso dia. Você tem que gerenciar o seu dia, porque quando você gerencia o seu dia um após o outro, quando você vê, você gerenciou uma semana perfeita, um mês perfeito e você chega lá no seu objetivo, ok? Deus abençoe vocês. See you soon!